O quebra-cabeças e iniciativas de integração. PLC, SCADA, MES, PINs, partes da automação, produção, qualidade, manutenção, áreas dentro das operações, cybersecurity, ERP, redes, infraestrutura, preocupações do TI, cloud, IoT, ciência de dados, analytics, hoje fazem parte em algumas empresas da parte de inovação. Buscar um alinhamento dessas peças no quebra-cabeças da indústria 4.0 é algo que muitos profissionais e empresas têm feito. Principalmente utilizando um modelo de camadas, onde a expectativa dos dados de transferência, de mover os dados verticalmente entre sistemas seria necessário. No entanto, a realidade é bem diferente, pois as iniciativas de integração elas ocorrem em diferentes momentos. A gente pode ter, por exemplo, uma conexão primeiro de um sistema SCADA com um PLC, num segundo momento um MES, e assim por diante. Posso ter um serviço de IoT ocorrendo em paralelo com uma iniciativa de TI. Então, a realidade é bem diferente do que essa visão, essa expectativa de uma integração linear ocorrendo, né, passo a passo, né, durante as iniciativas da indústria 4.0. Bom, e quais são os desafios nessa realidade de integração? A necessidade de atender diferentes protocolos. Afinal, na parte industrial, temos diversos protocolos, muitas vezes de PLCs, muitas vezes protocolos abertos que também não são compatíveis com a área de TI. Dificuldade em atender tantos padrões de TO como de TI, por exemplo, padrões de cybersecurity. Diferentes softwares para realizar integrações. Muitas vezes, cada uma dessas áreas que eu comentei antes, elas podem utilizar um software, um gateway ou própria aplicação para criar uma integração. Então, você tem diferentes ferramentas para fazer a conexão entre um sistema e outro. Necessidade de aprender diferentes produtos. Se eu tenho diferentes plataformas, eu tenho que reaprender toda vez que eu vou criar uma conexão. A cada projeto que eu faço, eu tenho que ir lá e estudar como funciona o driver, como que é configurado. Então, isso me demanda tempo para criar esse novo aprendizado, inclusive para o pessoal de manutenção também. Limitação de recursos para uso em diferentes aplicações. Às vezes você tem um produto que foi implementado com determinada função e você quer expandir essa funcionalidade. E muitas vezes não é possível, porque não está incluído ou não tem um recurso que você pode customizar determinada funcionalidade. Tá? E licenciamento também limitado por número de tags, dispositivos ou usuários que vão acessar determinada plataforma. Bom, se eu fosse definir as minhas duas palavras para verificar isso, eu colocaria como falta de flexibilidade. Por quê? Essas plataformas, muitas das plataformas são pensadas para resolver determinado problema. E nesse sentido, eu pergunto, e se utilizássemos uma única ferramenta com recursos de TI e TO? Uma ferramenta que tivesse possibilidade de JavaScript, HTML5 e CSS, recurso de segurança via TLS, LDAP para registrar os usuários do domínio, conexão via API REST, SQL Server, se eu pudesse conectar com diferentes bancos de dados. E do lado de TO, se o pessoal de TI pudesse usar esses recursos em uma única plataforma, utilizando protocolos industriais, recursos de armazenamento local para fazer um buffer de dados, ou ter recursos para redundância, que geralmente muitas aplicações industriais necessitam por temas de confiabilidade. E ainda uma IHM para ver não só indicadores, mas verificar, por exemplo, via um browser, você verificar o status, né? Como se faz uma IHM do lado da máquina, via browser. E se nessa plataforma eu pudesse coletar os dados, pudesse gerenciar os dados, inclusive com agregação, e entregar esses dados para as diferentes aplicações, sejam verticalmente ou horizontalmente. Por exemplo, de uma aplicação existente de um PLC para outro PLC ou de um SCADA para o outro. Se eu pudesse transferir esses dados entre as diferentes fontes e não só olhando a integração em Windows, mas sim no Linux ou mesmo uma plataforma que usa container. Uma plataforma que a gente trabalha é a Venode, que oferece esses e outros recursos que a gente vai conversar ao longo desse bate-papo, mostrando um pouco
uma demonstração dessa plataforma e dos recursos que estão incluídos.